Eu saúdo a todos os irmãos com a graça do nosso Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo, aos irmãos que neste momento estão assistindo, que a graça do nosso Deus possa alcançar vocês também, assim como estamos sendo alcançados neste momento pela graça do Senhor, em realizar mais um trabalho da UBH, que Deus nos dê a graça de honrar o seu santo nome e adorar. E neste momento nós vamos adorar o Senhor, irmãos, vamos engrandecer o seu santo nome. Foi para isso que o Senhor nos resgatou, que o Senhor nos trouxe para o seu reino, para adorar. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Vamos adorar o nosso Deus, vamos ficarmos em momento de adoração ao Senhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Esse sim é o nosso Deus. Tudo Ele fez, tudo criou. Então celebremos ao Senhor com júbilo, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Vamos continuar a louvar ao Senhor.
Celebrai com júbilo, ó Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua misericórdia de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo, ó Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua misericórdia de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Louvado seja o Senhor, né, irmãos? Vamos agora adorar o Senhor, mas com a leitura da sua santa palavra, e eu convido o irmão Belício, que vai trazer para nós a leitura da palavra do Senhor neste momento. Você na sua casa pegue a sua Bíblia e vamos acompanhar. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nesta noite, lendo em 1 Pedro, capítulo 1, iniciando do versículo 13 ao 21, que nos diz assim a palavra do Senhor: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos que em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Que a palavra do Senhor possa ser aplicada em nossos corações. Muito bem, né? Muito bem, já fizemos a leitura e vamos mais uma vez adorar ao Senhor. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo
todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Soberano Deus e amado Pai celestial, louvado seja e engrandecido, meu Deus, para todo sempre, de eternidade em eternidade. Poder, Senhor, majestade, louvores ao Rei, e montanha se prostre diante do Senhor, meu Deus, para que todos confessem que o teu Filho Jesus Cristo reina soberanamente de eternidade em eternidade. Vem falar conosco, Senhor. Fala individualmente a cada um dos nossos corações, pois precisamos, Senhor, da tua direção. Usa o teu servo, Senhor, de acordo com o teu querer, com o teu poder, Senhor, poder do teu Espírito Santo. Fala, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Neste momento, os irmãos, eu convido o pastor Valdemir, que irá trazer a mensagem da palavra de Deus aos nossos corações. Bem, amados, nós saudamos a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é motivo de alegria, mais uma vez, nós podemos estar juntos, cultuando o nosso Deus e trazer um pouco também do ensinamento da palavra do Senhor nosso Deus para cada um de nós. Meus queridos amados, eu gostaria que os amados abrissem vossas Bíblias para o livro de Mateus, o capítulo 19. Mateus capítulo 19, o versículo 16 até o 22. Estamos lendo essa porção da palavra do Senhor. Mateus capítulo 19, versículo de número 16. Diz assim a santa palavra de Deus: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me pergunta acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu-lhe Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho,
honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Meus queridos amados, aqui nós temos um texto da palavra do Senhor, aonde um jovem se aproxima de Jesus. E o objetivo de aproximar-se de Jesus era para que ele queria ser um dos discípulos de Jesus. Ele queria ser um seguidor de Jesus. Então ele se aproxima de Jesus para ser um seguidor de Jesus. Só que Jesus ele coloca algumas condições para que ele possa ser um seguidor dele. E eu gostaria de compartilhar nesta noite com os amados que nos ouvem, que nos assistem também, que o Senhor Jesus ele coloca algumas condições aqui para este jovem, para que ele possa segui-lo. É as mesmas condições que é dada a mim e a você, para seguir Jesus. E a primeira condição que é dada a este jovem é que ele coloque Jesus em primeiro lugar na vida dele. Olha o versículo de número 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Veja que aqui Jesus ele coloca uma condição para aquele jovem. Aquele jovem que queria ser um seguidor de Jesus. Aquele jovem que queria ser um discípulo de Jesus. Jesus disse: muito bem. Primeira condição que ele tem que fazer é o quê? Colocar Jesus em primeiro lugar na vida dele. Porque aquele jovem ele tinha muitos bens, mas os bens dele era aquilo que reinava na vida dele, era aquilo que estava no centro da vida dele. Jesus disse: quer me seguir? Então coloque eu em primeiro lugar em sua vida. E essa mesma pergunta, essa mesma condição Deus dá para mim e para você. Lá em Lucas capítulo 14, versículo de número 26, ele diz assim, ele falando para as multidões, Jesus diz assim: se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, não pode me seguir. Isso que Jesus estava dizendo. Meus queridos amados, o que Jesus queria dizer com isso? Ele queria dizer que eu tenho que amá-lo mais a ele do que qualquer outra pessoa. Jesus queria dizer que eu tenho que amá-lo mais do que eu mesmo, do que a minha própria vida. Jesus queria dizer aqui que eu tenho que amá-lo mais do que tudo. É o que Jesus disse para aquele jovem, é o que Jesus disse para você e para mim. Essa é uma das primeiras condições para seguir Jesus, como esse jovem queria seguir Jesus. E essa é uma das primeiras condições. Mas a segunda condição, para que ele possa seguir Jesus, versículo 16 e 17, a parte B do versículo 16 diz assim: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? O jovem pergunta. E a resposta de Jesus, versículo 17, a parte B: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ou seja, Jesus está dizendo agora que a segunda condição para seguir ele é obedecer a sua palavra. Guardar os mandamentos é obedecer. E essa é a condição que ele deu para aquele jovem, para seguir ele. E é a mesma que ele dá para mim e para você também. Para seguir ele, precisa obedecer a sua palavra. Precisa obedecer a sua palavra. Amados, quem quer ser seu discípulo, quem quer ser o discípulo de Jesus,
precisa obedecer os mandamentos de mutualidade. O que é isso? São os mandamentos que nos manda respeitar o próximo, respeitar as pessoas, que nos manda não prejudicar as pessoas, que manda nós amarmos uns aos outros. É justamente os mandamentos que foi colocado aqui, ó. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Obedeça os mandamentos. Foi isso que Jesus, a segunda condição que Jesus dá para aquele jovem, e é dada a mim também, e a você também, para que possa seguir ele. Porque aquele jovem queria seguir Jesus. Mas se nós observarmos o texto, ele queria seguir Jesus da própria maneira dele, com seus próprios pensamentos. E para seguir Jesus não é da minha maneira, é da maneira que ele quer. É ele que dá as condições para mim seguir ele, não é eu que vou seguir da maneira que eu quero. E muitas vezes esse jovem queria seguir Jesus da sua própria maneira. Jesus disse: não. Para me seguir, precisa colocar eu em primeiro lugar na sua vida. Para me seguir, precisa obedecer a minha palavra. É o que ele disse para mim. É o que ele disse para você. É o que ele disse para aquele jovem. Meus queridos, aqui nós olhamos e vimos Jesus dando essas condições para aquele jovem. Olha, esse jovem, ele foi a pessoa certa. Jesus fez a pergunta certa que eu tenho que fazer para ter a vida eterna. Jesus dá a resposta certa para ele. E ele faz o quê? Toma uma decisão errada na sua vida. Porque ele vai abandonar, vai se retirar. A terceira condição para seguirmos Jesus. Que Jesus, este jovem, queria seguir Jesus. Terceira condição, versículo 20 a 22 diz assim: replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que mais me falta? Né? O que me falta ainda? Aquele jovem responde para Jesus. Pergunta para Jesus. A resposta de Jesus foi: se queres ser perfeito, vende os teus bens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Versículo 22, ele diz: tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se, triste, por ser dono de muitas propriedades. Terceira condição para seguir Jesus é renunciar tudo aquilo que nos afasta de Jesus. E o que estava afastando aquele jovem de Jesus? A sua riqueza. Ele era dono de muitas propriedades. Então ele se retirou-se, porque ele não queria renunciar os seus bens. Então Jesus deu essas condições para ele. Renunciar tudo aquilo que o afasta de Jesus. O que afasta eu de Jesus? O que afasta você de Jesus? Para seguir Jesus, precisamos renunciar tudo que nos afasta dele. Lá em Lucas, capítulo 14, versículo 33, ele diz assim, Jesus falando para aquelas multidões: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tens, não podem ser meu discípulo, não podem me seguir. Aquele jovem não poderia seguir Jesus, porque ele não conseguia renunciar aquilo que o afastava ele de Jesus Cristo. Meus queridos amados, aqui Jesus ele dá 3 condições para você, para mim, e deu para aquele jovem. Para seguir ele, precisamos colocar ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Para seguir Jesus, precisamos obedecer a sua palavra. Para seguir Jesus, precisamos renunciar tudo aquilo que nos afasta dele. O que estava afastando aquele jovem de Jesus, ele queria obedecer. Ele queria colocar Jesus em primeiro lugar. Mas quando Jesus disse para ele renunciar,
Aí ele se entristeceu, foi embora, se afastou de Jesus. Ele preferiu, porque Jesus disse: você vende tudo, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Aquele jovem, ele disse que ele tinha conhecimento dos mandamentos que Jesus recitou para ele, mas lhes faltava a prática. Porque não é só conhecer os mandamentos de Deus. Não é só conhecer os mandamentos de Deus, mas praticá-lo, aquilo que ele tem para nós. Né? Conhecer, mas praticar. E faltava isso para aquele jovem. Então Jesus disse: muito bem, você conhece, agora pratica. Porque ele conhecia, mas amar o próximo, ele tinha que vender todos os bens, e estava fazendo o quê? Amando o seu próximo, amando os pobres, dando tudo e seguindo Jesus. Jesus disse: olha, faz isso, renuncia a isso, mas tem um tesouro preparado para ti no céu. Mas ele não quis o tesouro do céu, ele quis o daqui da terra. E ele não quis renunciar. Meus queridos, seguir Jesus é uma opção pessoal. Pessoal. Jesus, ele não obriga ninguém a seguir ele. Ele não obrigou esse jovem a seguir ele. Jesus não obriga ninguém a seguir ele. De maneira nenhuma. Agora, quem segue Jesus terá um tesouro no céu. Quem segue Jesus vai ter a vida eterna. Mas, pelo outro lado, tem responsabilidades. E a sua responsabilidade é o quê? Colocar ele em primeiro lugar em sua vida. Sua responsabilidade é obedecer a sua palavra. E também renunciar tudo aquilo que o afasta dele. Meus queridos amados, você está pronto para seguir Jesus? Para ser um seguidor de Jesus? Então ponha Jesus em primeiro lugar na sua vida. Está pronto para seguir Jesus? Então obedeça a sua palavra. Você está pronto para seguir Jesus? Então renuncie tudo aquilo que afasta você de Deus. Que Deus aplique a sua santa e bendita palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.